agradecer mais uma vez pela oportunidade, né, de estar com vocês, agora de uma forma um pouco diferente, né, essa forma virtual, mas que mesmo assim nos aproxima, a gente consegue ver os rostinhos, né, de alguns aí. Então, só a alegria de estar com vocês. Eu acho que isso já é algo que faz pulsar o coração. É já cuidar do corpo, já é cuidar da mente e cuidar do espírito, rever aquelas pessoas, né, que estão aí nessa sintonia, buscando os aprendizados, buscando essa autotransformação ao longo dessa jornada, que é essa jornada encarnatória atual. Eu queria começar trazendo realmente algo muito interessante que os espíritos nos convidam, né, através dos seus ensinamentos, né, quando Kardec postulou, né, os ensinamentos da doutrina espírita. Tem um trecho que é muito interessante, né, que nós devemos cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo ele é algo que foi bem projetado, que foi bem estruturado, para que a gente possa fazer com que o nosso espírito evolua, né? O espírito, para poder evoluir, e através do fenômeno da encarnação, né, de voltar aqui a esse planeta, ou quiçá, né, alguns sejam de outros planetas, né, mas vieram aqui, quem sabe, em missão, né, já estivemos em outros planetas, e estamos aqui evoluindo pela pluralidade das existências e dos mundos, né? Então, cuidar do nosso corpo é algo muito importante, é algo muito significativo. Vale lembrar que muitas vezes a gente sai de um polo para o outro, né? Às vezes, quando a gente conhece o fenômeno, né, reencarnatório, então às vezes a gente diz, não, eu preciso evoluir em espírito, e aí eu começo a desprezar o corpo, né? É muito comum, e eu lembro, há um tempo atrás, quando alguém, um mestre, um sábio aqui na Terra, ele disse, olha, a gente evolui dos dois lados. Às vezes a gente acha, né, que não, eu preciso evoluir, né, do ponto de vista espiritual, mas esquece de que está na Terra para evoluir, né? E que o templo sagrado que nos é concedido é o nosso corpo, né? É ele que faz com que a gente possa, né, agir, reagir, interagir aqui na Terra. Então é muito importante que a gente possa compreender isso, porque às vezes a gente deixa a desejar. Mas, Jean, baseado em que você fala isso, tá? Antes de projetar os slides aqui, se nós voltarmos a esse momento atual, pessoal, eu tenho visto e ficado angustiado, às vezes, já no fenômeno do corpo. Por quê? Por exemplo, no nosso país, é um país onde está muito presente o sobrepeso e a obesidade, né? É algo que a gente de 30 anos que nós convivíamos, né, com o fenômeno social, né, da desnutrição, hoje a gente tem outro tipo de desnutrição, que é a desnutrição por obesidade, né? Então a gente tem o sedentarismo, que é muito frequente, e tudo isso está implicado nos fenômenos de saúde, né? A gente tem hoje doenças que estão cada vez mais frequentes entre a gente. E aí, às vezes, é essa dissociação que a gente tem, de esquecer, às vezes, o corpo físico como um caminho, né, evolutivo e espiritual. E aí, quando a gente fala do processo da mediunidade, não é, pessoal? E aí, muita gente tem, no início, nas suas dúvidas, eu sou médium? Quem é médium, né? Essa é aquela pergunta frequente, né? Que, principalmente aqueles que chegam à casa espírita, ainda sem um entendimento, né? Da mediunidade, da doutrina espírita. Foi assim que eu cheguei, pelo fenômeno da dor. Então, é importante a gente entender que uma das perguntas que se fazem é: eu sou médium? Olha, a mediunidade é uma característica fisiológica, ela está radicada nas nossas células. Então, todos nós, né, somos médiums. Agora, Kardec, de uma forma mais didática e esclarecedora, ele vai trazer que o médium é aquele que tem fenômenos mais patentes, mais fluidos. São aquelas pessoas que têm um grau, né, dessa fisiologia mais apropriado para o intercâmbio com o plano espiritual, né? A mediunidade é essa bênção onde nós podemos interagir com o plano espiritual, onde podemos ser um portal para que essa luz passe através de nós, né? E lembrando que ela passa através de nós, nós somos beneficiados por isso também, através da mediunidade. E, como passa por nós, vai beneficiar outras pessoas também, né? E é interessante que nesse livro
a gente vai falar algumas coisinhas sobre esse livro, Mediunidade, Desafios e Bênçãos. Quanto mais saúde emocional, mental e física possui, né, o medianeiro, melhor será para ele os resultados das atividades espirituais. Então essa frase é muito forte e ela traz já justamente o título de por que nós devemos investir, né, nesse mecanismo evolutivo, lembrando que nós temos essa interface mental, espiritual e física também. E nós devemos nos cuidar, né, do ponto de vista físico também. Mas, para isso, precisamos entender como que o físico é afetado, como que ele é, né, a linha mais, vamos dizer assim, periférica, mais externa do processo do adoecimento. E a gente vai fazer uma revisãozinha de algumas coisas que eu já conversei com vocês, e é interessante que quanto mais a gente lê, a gente vai descobrindo coisas novas. Eu fico assim, boquiaberto às vezes, quando a gente lê livros novos e encontra outras coisas que fazem essa interface com o paradigma da saúde espiritual. Eu relembro a vocês do livro Ramatiz, né, do livro Fisiologia da Alma, de Ramatiz, que ele diz o seguinte, que às vezes a gente se encontra e faz um diagnóstico, né? Para a gente que é médico, a gente vai lá e aí vê a pessoa no consultório, não, você está com uma doença tal. Então, muitas vezes, nós imaginamos que aquela doença surgiu ali, né? Surgiu, às vezes, ali um dia, 2 dias, mas Ramatiz traz algo muito interessante. Não é no momento exato, né, que você apresenta aqueles sintomas ali, por exemplo, de uma vesícula que está com cálculo, com a pedra, né, de um apêndice ali, ele já está dizendo que há muito tempo, né, a pessoa já estava mentalmente e psiquicamente enferma, né, embora ainda o corpo não apresentasse aquela sinalização. A doença já estava em um universo anterior àquilo que acontecia no corpo físico. Então, daí, pessoal, já dá uma dimensão muito importante para que a gente possa compreender e começar a fazer prevenção de doenças. Aquilo que eu falava no início, se já está difícil prevenir, olha, fazer uma atividade física, às vezes eu falo isso para as pessoas, mas é uma verdade. É difícil, às vezes, a gente conseguir fazer prevenção no campo físico. Quiçá, agora a gente tem que, a doutrina espírita nos convida a gente fazer um mergulho para fazer prevenção muito antes ainda da doença estar instalada ali. Não é? E que universo é esse? Aí eu preciso entender da mente, eu preciso entender desse psiquismo, dessa consciência espiritual. Então, Jean, como que a gente pode adoecer? Não é? A gente precisa entender como é que se dá esse adoecimento. Esse adoecimento ele pode ter várias interfaces, porque surgem perguntas diversas. Não é? Por exemplo, mas aí a criança que nasceu e já está dodói, não é? Uma pessoa que não tinha nada e adoeceu. Então, são várias as possibilidades. Mas uma das causas que a gente pode adoecer, que a gente precisa compreender, é justamente através dos nossos pensamentos. Né? Qual é a qualidade do meu pensamento? Como que é a minha forma de pensar? Eu preciso entender que isso interfere, e vocês vão ver que na doutrina espírita ela traz nas suas obras isso. Né? A gente vai ver aqui no livro Evolução em Dois Mundos, quando as células respondem à mente. Né? Olha como é interessante. Ele traz aqui que esses animáculos infinitesimais, que seriam essas células, obedecem ao pensamento simples ou mais complexo, né, desses pensamentos. Então, isso já traz aí, olha, um adendo. André Luiz já traz algo muito interessante para que a gente comece a perceber que essa colmeia orgânica, né, porque, por exemplo, quem vê um fígado, um coração, ali é uma colmeia, como ele diz, cheia de células especializadas para desenvolver uma função do coração, do fígado. Então, essas células recebem o mínimo comando dos nossos pensamentos. Então, há uma dinâmica muito grande dentro do nosso corpo. Então, ora a gente pode estar indo no caminho do adoecimento. Quando, gente? Quando a gente está passando por momentos de tribulações, momentos de vicissitudes, de dificuldades, a gente fica, o quê? Né, indo para pensamentos mais negativos, a gente vai percebendo isso do meio ambiente, das pessoas. Às vezes a gente está numa convivência com pessoas que não estão no momento também, né, de desenvolver
uma resposta evolutiva favorável, você vai captando aquilo. Eu, para mim, por exemplo, ver notícia, minha Nossa Senhora, aí vem aquele bombardeio, como é que meu pensamento vai ficar? Né? Eu tento até me afastar um pouco disso, porque senão você vai acabar entrando nesse jogo, nesse processo, tanto dessa captação, e aquele pensamento que você vai ali, né, começa a ciclar e você vai interferindo no metabolismo, no funcionamento das células, como vocês vão ver. Aqui é interessante porque no livro Pensamento e Vida, né, Emmanuel vai trazer uma coisa muito interessante. Ele diz, olha, o pensamento é vívido, sim. E o pensamento, quando ele é sombrio, ele adoece o corpo, tá vendo aqui? Que estava saudável. E agrava os males que, porventura, o corpo já tenha. Então, ele traz esse conceito realmente de que o pensamento adoece o nosso corpo, né? E piora também aquilo que a gente tem. Então, por isso que é muito importante, e aí a gente vai sempre buscar no fenômeno da filosofia, a gente vai buscar lá no início, né, do Evangelho, em Sócrates, a importância do conhece a ti mesmo. Porque, pessoal, são 60 mil pensamentos por dia. Quem é que sabe o que pensou de manhã, o que pensou à tarde? Isso é o vigiar e orar. Por isso que a liberdade, que é tão relatada, né, vem desse processo de que eu comece a perceber o que se passa dentro de mim. O problema é que muitas vezes nós estamos aonde? Nós estamos buscando fora. Nós estamos com o olhar aonde? Fora. Então, a gente esquece de perceber o que se passa no universo interior através desses pensamentos. E aí ele vai dizer o seguinte, que a vida, né, é sempre resultado da nossa própria escolha. E ele vai dizer, o pensamento é vivo. Tá vendo? O pensamento é vivo. No livro Sinal Verde aqui, André Luiz vai dizer, o pensamento é vivo. Depois dele agir sobre o objetivo a quem ele endereça, ele reage sobre a criatura que emitiu. O que é isso? Muitas vezes eu posso estar pensando algo mal, algo ruim do outro. Eu quero que o outro aconteça isso com ele, tal. E aí ele está dizendo que isso é interessante porque isso, primeiro, esse pensamento pode até ir como uma carga magnética, ele vai, se o outro estiver bem, aquilo vai bater lá e vai voltar. Agora, quando ele volta como uma onda, captando tudo sobre quem emitiu. Por isso que é importante, né, eu começar a perceber aquilo que eu emito. Porque tanto para o mal quanto para o bem, aquilo terá uma ressonância sobre mim. Né? Mas se eu não sei o que eu estou pensando, eu deixo ao léu e aquilo ali está na minha cabeça, às vezes eu estou construindo coisas que não são tão legais. E aí é importante observar, né, começar a perceber o que se passa no meu universo interior. Né? Então, o médium, ele começa, a partir daí, o seu processo evolutivo e sua maior missão aqui na Terra, que é se autoconhecer e se autotransformar. E aí ele precisa, né, diminuir o olhar externo para o interno, olhar para as suas profundezas. Porque ainda dentro das causas atuais, aí eu tenho, né, outra coisa que são os nossos sentimentos. O que é que eu estou sentindo? Então imagine que o pensamento, né, é algo que fosse como uma TV da época antiga, preta e branca. Né? E o sentimento é algo, né, que vai modificar esse processo, transformando numa TV de LED, de plasma, toda colorida, né? E aí a nitidez é tão grande que parece um filme, né, verdadeiro ali, e essa emissão pode até ter odor, ter fragrância, de acordo com o que você está emitindo, né? Então, esses sentimentos, eles fazem essa roupagem, essa nitidez do processo do pensar. Né? Eles é quem nutrem e alimentam esse processo. E aí a pergunta é, será que eu estou reconhecendo realmente o que eu sinto? Olha, na prática, fazendo os trabalhos aí, há mais de 4 anos de autoconhecimento, a grande maioria das pessoas não sabe o que sente, né? Muito menos o que pensam. Quando a gente começa a fazer esses trabalhos, né, é uma forma de estar aqui, às vezes, nesse modo de pensar, e elas não conseguem captar o que sente. Então, às vezes, eu quero mexer com isso, mas se eu não sei o que eu estou sentindo, muitas vezes eu não consigo mudar essa forma de pensar. Eu tenho que acolher esse sentimento. Eu preciso compreender, por exemplo, dentro de mim,
que às vezes eu estou agindo com arrogância, eu estou agindo, por exemplo, com uma forma vamos dizer assim, de agressividade, quando eu vou ver o que está por trás daquilo, aqueles pensamentos que ficam ali naquele momento, é o medo. Muitas vezes é o medo que está alimentando aquilo. Né? Só que para chegar nesse medo, já é fácil. Nos treinamentos a gente percebe que é um pouco complexo para as pessoas mergulharem e dizer, eu estou com medo. Né? Eu estou sentindo raiva dentro de mim, tristeza. Né? Se eu perguntar a vocês aí, mergulhe dentro de você, né? O que é que eu estou sentindo? Agora a frequência muda, mas no dia a dia, onde a gente está, né, interagindo, captar esses sentimentos não é tão simples. Mas é importante eu começar a treinar e reconhecer, porque Joana de Ângeles, aliás, aqui em Emmanuel, diz o seguinte, que toda vez que eu cultivo melindres, desgostos, irritação e mágoa, e isso, pessoal, antes que me pergunte, então quer dizer que eu não posso ter raiva, não posso me irritar? Né? Muita gente me pergunta isso. Pode, em alguns momentos vai acontecer isso, mas você vai começar a reconhecer isso e fazer transformação energética desse processo. Por quê? O problema é quando você vai fazendo isso reiteradamente. E muitas vezes você não está nem sabendo que está agindo assim. E aquilo vai ficando o quê? Como efeito acumulado. Isso começa como se fosse um adubo, né? Cada vez mais intoxicando. E aí, pessoal, veja que começa a intoxicar o quê? O corpo, né? Estragando os centros da vida. Também aí no perispírito. Veja que ele aí arrasta, olha, sangue, nervos, glândulas e vísceras do corpo. Né? A pergunta que eu me fiz enquanto médico, né, enquanto cientista, aquele cara curioso, eu dizia, meu Deus, eu estou estudando aqui, mas a gente quer o ver para crer, né, aquela coisa. Poxa, mas onde é que eu vou encontrar que um sentimento, não é, ele consegue interferir lá numa célula, como é que ele consegue interferir no nervo, na víscera? Eu ficava me perguntando aquilo, né? Como que um sentimento, esse pensamento vai... Onde é que ele vai se ligar nesse processo? Né? Ficava com aquilo ali, como é que entra no meu corpo e mexe com isso? Então veja que em autodescobrimento aqui, a Joana de Ângeles diz o seguinte, em razão da desarmonia entre o espírito e a matéria, tá vendo aí o corpo, o espírito, a mente, o perispírito, aí veja que emoção, esses sentimentos e o corpo, eles vão se desajustando. O quê? Os núcleos energéticos. E aí, olha, faculta os processos orgânicos degenerativos provocados por vírus e bactérias que neles se instalam. Gravem isso, pessoal. É interessante que vocês vão ver que ela traz aí que esse processo energético desajustado, tá vendo aí? Entre corpo, entre mente, entre os sentimentos, o que é que ele faz? Ele abre campo para processos orgânicos degenerativos provocados por vírus e bactérias que neles se instalam. Né? Coisas aí interessantes que a gente vai ver ao longo desse processo. Então, pessoal, uma das formas de eu começar a compreender que eu adoeço, tá? É pela minha capacidade de pensar, pela minha capacidade de sentir e pela minha capacidade de ação. Toda vez que eu penso, sinto e estou agindo, eu estou deixando a minha marca, né? E essa marca, ela tem uma marca de ressonância sobre mim. Né? Então, é importante que eu perceba isso, porque isso vai deixando esses registros perispirituais e reagindo sobre o meu corpo. Então, quando eu vou buscar o que é saúde, aí a gente vai voltar àquela frase que saúde é o pensamento em harmonia com a lei de Deus. Né? Saúde é o pensamento em harmonia com a lei de Deus. Está lá no livro Instruções Psicofônicas. Aí eu preciso lembrar que onde está escrita as leis de Deus? Né? Eu vou onde está escrita a lei de Deus na consciência. Então, saúde é o meu pensamento em harmonia com a minha consciência. E a minha consciência de ação ao longo da minha jornada, ao longo da minha vida, se eu resumir as leis de Deus segundo o que Jesus, que é o nosso modelo e o guia, né, da humanidade, nos traz, é amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a mim mesmo. Então, todas as vezes que eu quero construir saúde, eu preciso me perguntar, eu estou me movimentando através dos meus pensamentos, das minhas ações, dos meus sentimentos, amando a Deus sobre todas as coisas e amando o próximo como a mim mesmo? Já como que isso interage na prática? Imagine que você tenha que tomar uma decisão
hoje. Vamos fazer um exercício prático aí, que a gente trabalha no autoconhecimento. Imagine que você tem que tomar uma decisão hoje, né? E essa decisão vai impactar em outras pessoas, né? Como que você tomaria essa decisão hoje? Se ela tivesse um impacto, né? Vamos ver um modelo prático. Deixa eu ver um exemplo prático. Quem poderia me ajudar? Uma decisão que tomasse atitudes nos outros. Como você tomaria essa atitude? Será que você pensaria dessa forma? Né? Isso está de acordo com a lei de Deus? O outro representa uma partícula divina, né? Eu amo o próximo como a mim mesmo. Então, será que eu gostaria de ser tratado dessa forma? Então, é essa pergunta interna que eu tenho que fazer antes de tomar minhas atitudes. Né? Porque, por mais bonito que seja, por mais socialmente aceitável que seja, e o Evangelho nos diz que muitas das coisas que nós fazemos dentro dos códigos humanos, diante das leis de Deus, são totalmente, né, não aceitáveis. Então, quando a gente vai se movimentando e vai perguntando isso no nosso dia a dia, né, sobre eu gostaria que fizesse isso comigo, será que realmente gostaria de ser tratado assim antes de tomar as atitudes? Então aí eu estou construindo saúde com a minha consciência. O contrário também vai existir, pessoal. Se eu estou lá e eu estou tomando atitude e não sei nem, né, vamos imaginar que chega alguém para lá e diz, oh, vai lá, meu filho, demita aquela pessoa. Está demitido. Por quê? Não sei. Está demitido. Né? Então, como é que fica a minha consciência às vezes? É óbvio que nós vamos, ao longo desse processo evolutivo, titubear muito, não é? Mas aí é natural. Mas quando eu começo a dizer, poxa, agora eu quero me melhorar, agora eu quero tentar fazer, né, eu vou me aproximando dessa consciência divina. E aí a pergunta que eu me fiz, onde, pessoal, onde que entra essa história? Nós temos esse centro coronário, que é um centro de energia. Então veja que esse centro coronário é ele que recebe aí, ó, da mente, ou seja, desses sentimentos, dessa forma de pensar, é através desse centro coronário, através desse, nós temos uma estrutura desses centros de força que são conhecidos como chakras, que interagem com o nosso corpo físico. Você já deve ter visto falar muito em chakras, centros de energia. Então é através do coronário, aí lá em cima, aqui na cabeça, que ele recebe esse centro da mente aí, ó, e assimila os estímulos do plano superior. E aí ele age no metabolismo orgânico e na vida consciencial. Tá vendo aí? Onde a consciência está ligada, pessoal? Aí eu descobri que a consciência está ligada aqui, ó. Todas as vezes que a gente age com a consciência, esse chakra é afetado. E ele recebe nessa carga e é ele que age no nosso organismo. Então, uma descoberta que eu tinha dúvida agora, tá vendo aí? Nesse livro ele traz que a nossa consciência se liga ao nosso corpo físico através desse chakra, que é o chakra coronário. E ele vai mexer aí com essa estrutura celular, com o nosso sistema nervoso central. Aí só para vocês entenderem um pouquinho, olha como é aqui, ó, corpo físico, né? Você tem aqui o corpo físico, você tem um duplo etérico aqui, ó, corpo espiritual, um corpo mental e espírito. Então veja que eles interagem. Tá aqui, ó, o chakra coronário, esse mais alto, é através dele aqui que a nossa consciência se liga ao nosso corpo físico, através das estruturas aí. Então a mente se liga através desse chakra aí. E aí, pessoal, nós vamos ter o adoecimento aí através das nossas ações, das nossas ideias, que são os pensamentos, dos nossos sentimentos. Então veja que imprime semelhantes reflexos nos órgãos e demais implementos da nossa constituição particular, plasmando em nós próprios os efeitos agradáveis ou desagradáveis de nossa influência e de nossa conduta. Então veja, pessoal, que quando a gente começa a conhecer que esses efeitos agradáveis, e é muito legal, quando você tem aquela noite, né, quando você tem aquele dia que você, poxa, é porque aquilo foi feito, né, de acordo com essas leis, você se sente leve, você se sente como, quando a gente está na lei de amor, o Evangelho nos diz que é como se a gente tivesse transposto, flutuando, leveza total, quando a gente está nessa lei de amor, nesse caminho. Né? E quando o contrário, quando a gente vai ficando pesado, vai ficando, é porque nós estamos nos distanciando desse processo. Então, é como muitos autores dizem, que a doença é um sinalizador de que algo não vai bem, de que eu preciso voltar para entender aonde eu estou me colocando
nesse caminho evolutivo. É uma reflexão. Né? Uma reflexão de que o espírito precisa compreender algo para evoluir. Tá, Jean, e você falou que a gente adoece, né, pelo pensamento, pelo sentimento. Pá, e uma pessoa que nasceu e já está doente? A gente precisa compreender isso aí. E aí são os fatores reencarnatórios, pessoal. É outra forma que eu tenho de adoecer. Né? Fatores reencarnatórios. Eu só vou encontrar respostas para isso, né, nos fatores reencarnatórios. Que são o quê? Aquilo que eu trago de outras encarnações, por esse processo de ação e reação, fica registrado. E quando eu venho para o corpo físico, aquilo plasma no meu corpo. E às vezes eu já no meu corpo físico já apresenta aquele problema, desde o nascimento, ou em idades mais precoces. Né? Então, esses fenômenos reencarnatórios, eles estão presentes. Jean, então, mais um motivo que se eu não tenho, nesse momento ainda, nenhum problema físico, né, e eu começo a compreender que são as minhas ações, que são os meus pensamentos, meus sentimentos, que eu comece, né, a cada vez mais melhorar esse processo, esse refino. Por quê? Porque se eu acredito realmente na reencarnação, eu vou reencarnar novamente. Então, eu já me preparo para ter um corpo mais saudável na próxima. Porque tem pessoas que olham para mim, não vou deixar de fumar, não vou deixar de comer minha buchada e as minhas 2 jacas de sobremesa, o meu pote de sorvete de 5 quilos. Né? Então, tem gente que diz assim, não quero, né? Eu vou morrer mesmo. Só que aí, pessoal, o que é que acontece? Muitas vezes esse acúmulo que você tem, ele é transferido para outra encarnação. Então, se eu quero começar cada vez mais a ter saúde, eu já cuidar do meu corpo, já começo hoje. Não deu para essa porque a bagunça já foi muito grande, mas na próxima eu já volto melhor. Né? Se eu assim acredito na reencarnação, na próxima eu já venho bem melhor, mais saudável, do ponto de vista físico também. Então, veja que ele nesse livro aí, ele fala desse mecanismo de ação e reação, né? Onde Segismundo atingiu a, a vítima aqui, né, que é a Adelino, e quando ele volta, ele renasce, né, como filho, e ele apresenta esse problema cardíaco. E esse problema cardíaco era uma matriz que estava lá e que ia começar a apresentar problema por volta de 40 anos de idade. Tá? Então veja que nós podemos já ter essas matrizes. Mas vamos entender, pessoal, que à medida que nós vamos evoluindo, às vezes essa doença que precisaria se manifestar, às vezes ela não precisa mais. Né? Às vezes você... É aquela coisa, um aluno da 2ª série, que já aprendeu bem lá, né, a matéria da 2ª série, ele avançou, ele precisa voltar para a 2ª série? Professor Albanete, o que é que você me diz aí? Não precisa, porque já aprendeu. Lógico que não, né? Exatamente. Já aprendeu a matéria. Então, às vezes, quando você aprende aquilo que precisa ser feito, por que você vai adoecer naquele momento? Você expurgou através do seu aprendizado. Né? E aí você muda, às vezes, a programação encarnatória. Então, é importante que a gente comece a compreender isso também. E a outra coisa que nós podemos adoecer, pessoal. 3 coisas interessantes para a gente entender. Uma, a gente já viu, pensamento, sentimento e ações. Lembre-se disso. A outra, os fenômenos encarnatórios. E que não é uma fatalidade, tá, pessoal? Salvo quando a gente já nasce com o problema. E hoje a gente tem uma disciplina aí nas ciências médicas chamada epigenética, que vem com toda a força mostrando que nós não somos a fatalidade da genética. Em alguns casos que não é penetrante, que é a maioria. Só 5% é penetrante. Já nasce assim, 95% não. Então a gente pode modificar esse processo através do nossa forma de agir na vida. E aí a outra forma, agora, além da encarnação, é o processo de sintonia. Porque é da lei, está vendo aqui, em domínios da mediunidade, nossas maiores alegrias, né, sejam recolhidas ao contato daqueles que, em nos compreendendo, permutam conosco os valores mentais de identidades iguais ao nosso. Atraímos os espíritos que se afinam conosco, pessoal. Então o médium tem que começar a compreender isso, porque é através da nossa sintonia, através da nossa forma aí de atuar no nosso dia a dia, que nós vamos atraindo esses espíritos. E aí, veja que se a gente não disciplina e não domina as nossas emoções, irmãos do plano espiritual irão se aproximar. E os fluidos entrarão em contato conosco. E às vezes esses fluidos não são salutares. Né? Esses fluidos são como se fossem fluidos... Vamos trabalhar com fluido. Eu tenho água e tenho óleo.
o óleo às vezes vai e mancha a água. Não é? Então, aí a importância de nós educarmos a nossa mediunidade, a importância de nós estarmos na casa espírita, né, para que nós possamos orientarmos, a importância de nós executarmos essa disciplina emocional, porque é aquilo que eu imito que vai fazer uma atração semelhante. Então, imagine que hoje eu digo, hoje eu vou tomar uma, hoje eu vou bagunçar, hoje eu vou fazer isso. Quem é que eu vou trair para o meu campo? Pessoas que querem tomar uma, que querem bagunçar. Mas imagine que eu digo, hoje de manhã eu vou amanhecer, vou preparar aqui um pãozinho com queijo, né? Vou fazer um suco, como eu vejo muitas pessoas. E aí, vou fazer uma marmitinha, vou lá no hospital, aí em Santana de Ipanema, tem muita gente que está vindo dos outros municípios, então eu vou, né, fazer essa entrega aqui, o pessoal na porta, ou numa casa de acolhimento. Quem é que vai comigo, pessoal? Quem é que vai? A irmã Dulce. Ah, não, não vai não, vai. Os espíritos superiores vão se aproximar da gente, doutor Bezerra de Menezes, né? Os espíritos que querem o nosso bem. E aí é aquela coisa que diz, qual é a melhor forma, né, de eu afastar os maus espíritos? Não tire de mim, empurre, não. A melhor forma é o quê? Atraindo os bons para próximo de mim. Né? E como é que eu vou atrair os bons para próximo de mim? Fazendo coisas que eles fariam. Né? Sentindo e pensando, tentando, né? Dentro de tudo isso que a gente vivencia, como eles. Se não for, né, ainda, se é muito para mim, mas um pouquinho que eu faço, eu vou começando aos poucos. É participando da campanha do quilo, é participando né, de uma atividade de passe, ali os espíritos estarão conosco, é fazendo o que dá para fazer, mas buscando melhorar, acima de tudo, aquilo que eu estou emitindo. Né? E por isso que Chico Xavier tem uma passagem dele que ele diz que ele levava sempre com ele, né, umas moedinhas, umas coisas. Então, ele sempre que chegava lá, que ele fazia, tinha vários espíritos ali que estavam observando. Vários. E é aquilo que eu vou mostrar no final, que às vezes quando a gente está nesse caminho, a gente irradia algo que a gente conquista cada vez mais pessoas para o nosso lado. Eles sentem a nossa sinceridade. Eu posso até começar, eu vou fazer aqui, né, no tranco. Mas com o tempo, pessoal, isso vai se transformando parte da nossa essência. E aí aqueles espíritos, eles vão reconhecendo na gente. Que nós estamos, cada dia, olha, tá um pouquinho, né? E aí vai vindo um círculo de proteção maior, para que esses fluidos não interfiram tanto na gente. Então, que seja orientado essa comunhão fluídica, porque nós estamos aqui também para receber os nossos irmãos, os médios que têm essa tarefa, através do choque anímico, de receber esses irmãos sofredores, mas eles equilibram esse processo. É orientado. Esse choque, você abraça com as suas energias aquele irmão que está com as energias ali em desequilíbrio, ele melhora. Você temporariamente ali teve uma baixa energética, mas depois isso é uma limpeza, é uma lixa que foi passada no seu perispírito, que tinha impurezas e que vai desaguar no seu corpo físico. Mas você passou aquela lixa através do seu amor, da sua doação. Longe dos outdoors, longe dos palcos, longe de tudo. Lá no cantinho do centro espírita, em silêncio, né? Na sua preparação, no seu diálogo, no seu amor para com aqueles irmãos que ali estão. Então é importante a gente entender isso. Eu volto a lembrar a vocês que eu não entendi algumas coisas, mas que é importante, principalmente num momento como esse que a gente vivencia, porque André Luiz fala, né, com o médico espiritual ali, e ele diz que o câncer dele, né, é suicídio. Ele disse, é suicídio. Como suicídio se eu fui operado, reoperado, eu briguei, eu lutei. Mas aí o irmão disse que a oclusão que ele teve foi das leviandades, e que essas leviandades aí tinha a ver com o campo da sífilis. Aí eu fico sempre me perguntando, sífilis? Aí as moléstias que talvez não assumisse, está vendo aqui? Mais uma vez ele fala isso. Isso não era para acontecer, André Luiz. Vamos colocar uma palavra aqui. Olha. Não era para assumir uma forma tão grave. Se o seu procedimento na vida, está vendo? Tivesse dentro dos princípios de evolução espiritual. Mas aí, ó, você foi no caminho contrário. E isso deteriorou o seu corpo físico. Eu fiquei gravado com essa questão da sífilis e as reflexões que a gente sempre traz, que é a questão do adoecimento, né? E os patógenos, principalmente nesse momento aí que a gente está vivenciando.
E aí, mais uma vez, o que é que acontece? A nossa mente, ela apresenta um processo, quando a gente está distante daquele processo de harmonia com a lei divina, vem um fenômeno chamado culpa. Não é? A consciência é aquela coisa que traz o quê? Por que eu fiz aquilo? Não é? Que droga. E não sei. Aí vem um circuito fechado, né? Por quê? Mas por quê? Eu não devia. E aquilo vai em circuito fechado, criando como se fosse uma mancha lá na mente chamada zona de remorso. E essa zona ela começa a emitir vibrações sobre o nosso corpo físico. Tá vendo aqui? Porque vai aparecendo as soluções de continuidade entre o corpo espiritual e o veículo físico. E aí há uma ruptura entre as células que estavam harmônicas, abrindo campo para uma invasão de micróbios. Olha como é interessante. Aí houve uma ruptura para a invasão microbiana. Porém, eu fiquei com aquilo, poxa, então abriu o campo e a sífilis invadiu, como é que foi isso aí? No livro Missionários da Luz, mais uma vez eu fiquei assombrado, assim como André Luiz ficou assombrado lá, e disse, o que significa aqueles acervos pequenininhos ali? Uns seres escuros. Eles estavam no plano espiritual, com a visão espiritual e vendo aquele irmão que estava cometido ali naquele momento. Pareciam, assim, tudo encriptado, aquela coisa, né? Esses seres pequenininhos, escuros. Aí André Luiz perguntou, seria isso que você chama de sífilis, né? A conhecida sífilis? Aí Alexandre, que era o instrutor, ele disse o seguinte, não, André, isso não é a espiroqueta de Chaldim, como você conhecia na Terra. Nem qualquer forma suscetível de análise pelos bacteriologistas humanos. Ou seja, os médicos da Terra não são capazes de ver esses micróbios que André Luiz fala. Que a nossa zona de culpa e de remorso fica lá ciclando, 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 né? E há essa invasão microbiana, os nossos médicos não conseguem entender isso. São bacilos psíquicos das torturas sexuais. Então ele chama de bacilos psíquicos. Então ele diz, olha, lá na Terra, o dicionário médico do mundo não os conhece. Tá vendo? Então, como não tem terminologia, apenas chamem de larvas. Aí nós ficamos conhecidos como larvas espirituais. Né? Então, eu achava que era sífilis, que a gente conhece, mas na verdade não é. E essa invasão microbiana, ele está dizendo aqui, são essas larvas. E aí eu pergunto a vocês, será que o nosso antibiótico vai matar essas larvas aí? Espirituais? Esta é a pergunta. Aí o bicho pega. Então, eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, são teorias, né, baseadas na doutrina espírita, que a gente precisa ir cada vez mais entendendo e buscando esse conhecimento para que a gente possa, né, ao longo dessas obras, ir vendo como que a coisa vai surgindo. Mas no mesmo livro, ele traz uma coisa muito interessante, que é a medicina do futuro. E eu achei uma coisa bem legal sobre essa medicina do futuro. Os médicos e enfermeiros desencarnados durante o sono, no auxílio a doentes físicos de todas as latitudes da Terra, plasmando renovações e transformações no comportamento celular mediante intervenções no corpo espiritual. Então, essa medicina do futuro está dizendo que muitas das coisas vão acontecer e já acontecem. Né? E eu me perguntar, meu Deus, como é que isso acontece? O curioso fica sempre assim. Mas aí é de conta-gotas, o pessoal. A cada 1 ano, 2 anos, eu vou descobrindo alguma coisa que vai casando com isso. Mediante intervenções no corpo espiritual. Recursos esses que se popularizarão na medicina terrestre do grande futuro. Tá vendo? Então, isso vai ser mais frequente, esse entendimento. Que muitas das intervenções se dão quando nós estamos dormindo. Tá vendo? Quando nós estamos desdobrados. E aí muitas vezes nós somos tratados e nem sabemos. Por isso eu digo sempre, agradecer, às vezes, por muitas coisas que nem a gente entende. E aí eu fui me perguntar, mas como que isso acontece, meu Deus? Será que tem alguma coisa que mostra isso? Cara, e aí eu achei um aparelhinho que a turma usou no plano espiritual, que é muito semelhante ao que estão usando na Terra agora, nesse período agora. Né, que é a tal da ECMO, e tem um aparelhinho aqui que é muito interessante. Então, nesse livro aqui, Painéis da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda,
O Dr. Frobel, isso aí é um paciente que ia ser submetido a uma cirurgia pulmonar, tá? Salvo engano, por problema de tuberculose, uma coisa assim que tinha, ia operar o pulmão, estava fraquinho, e a equipe espiritual foi lá, né? E pelos méritos, pelas necessidades, o irmão passou por esse processo, tá, pessoal? Aí ele explicou a técnica de sobrevida, numa síntese muito bem colocada, com a intenção de esclarecer-nos, principalmente nós outros que não eram médicos, né? Manuel Filomeno de Miranda. Aí ele diz: iremos retirar o tônus vital. Começou por elucidar, que degenera em Argos. O tônus vital dele estava sujo, vamos dizer assim. Estava com esse processo, né? Então ele disse que ia retirar esse tônus vital. E aí ele diz o seguinte: que degenera, predispondo à desencarnação. E o faremos ser absolvido pelo pulmotor. É um aparelhinho que eles levam, tá? E aí esse pulmotor vai fazer tipo uma filtragem do tônus vital. Onde já depositamos, aí o que é que eles colocaram nesse pulmotor? Quantidade de maapraana, ele chama isso energia superior de vitalidade. Extraída de onde? Dos vegetais terrestres. É um conjunto, né, desses vegetais. Na parte superior, interna e transparente da máquina serão misturadas sob a ação de uma pequena bomba encarregada de fazer a oxigenação da substância fluídica. Então, esse pulmotor é quem faz essa filtragem, né? E ele coloca aqui. E aí, muito interessante, pessoal, que eles vão buscar um médium, e aí a importância do médium, tá, pessoal, em trabalho espiritual. Eles pegam um doador nesse livro. Pego até a punção mesmo, ele traz, é feita a punção. E eles providenciamos um doador encarnado, que é consultado, tá vendo, olha? Consultado conosco em uma reunião especializada, prontificou-se a cooperar. E aí ele foi buscar esse médium, isto porque, no caso, em tela, faz-se necessário também um fluido humano, além daquele fluido vegetal que foi extraído da natureza, o fluido humano, que só acontece, como só acontece nos trabalhos de transfusão de sangue, em que a identidade, tipo, tá vendo? É como se fosse uma transfusão sanguínea. Vai pegar um médium que é compatível o fluido dele com aquele tipo de cirurgia, né, para poder fazer essa doação fluídica. Aí ele vai pegar um antigo amigo de Argos, que eu acompanho desde o Sol de Assis. Aí ele vai ver exercendo a mediunidade. Então veja como é interessante, pessoal. Então é feito esse trabalho, né? Antes dele ser submetido à cirurgia terrestre, é feito isso. E o médico fica abismado. Depois, na história, quem tiver, leia o livro, esse livro aí. O médico fica abismado com a recuperação de Argos. Rapaz, eu pensei que ele ia morrer, ia desencarnar, não ia aguentar a cirurgia. Ele, né? E aí eles explicam, né, quanto tempo ele necessitaria ainda para poder. Então veja que aquilo que tá lá atrás em Evolução em Dois Mundos, falando que muitas dessas cirurgias se darão, né, nesse campo espiritual, eu encontrei aí nesse livro de Manuel Filomeno Miranda um processo muito interessante, pessoal, que devemos refletir muito. Isso aí, pessoal, acontece, né, mesmo sem a gente saber, né, isso aí é de acordo com o nosso merecimento, de acordo com o que a gente precisa fazer aqui, né? É um conjunto de fatores. Mas que vocês saibam que isso acontece, né? E aí a importância, acima de tudo, da gente estar se cuidando. Então veja que no livro que a gente colocou lá atrás, Mediunidade, Bênçãos e Desafio, há demais atividades espirituais como a caridade. Deixa eu tirar aqui que está na minha frente. A caridade, sob todos os aspectos, considerado moral e espiritual, treinando os sentimentos de amor e de humildade, tornam-nos simpáticos e respeitados na esfera de ação. Então, o médium que começa a desenvolver a caridade, que começa a se melhorar moralmente, né? Começa a cuidar de si, cuidar do semelhante, espiritualmente, treinando os seus sentimentos, tanto de amor, tanto de carinho, de humildade, ele vai tornando simpático ao olhar dos bons espíritos, que vão cada vez mais vendo uma oportunidade, né, de ali ter um portal por onde eles possam, né, cada vez mais auxiliar outras pessoas. Essa irradiação psíquica que o médium vai começando a desenvolver, que o faz caracterizar por altas cargas vibratórias, o defendem das investidas dos seres mais agressivos e inferiores que não querem que você evolua.
Então, e que prosseguem ali desejando o desequilíbrio geral do médium. Então é importante, pessoal, que a gente tenha consciência disso e comece a buscar isso no nosso dia a dia, aumentando esse campo vibratório, aumentando, né, esse processo de evolução. Nós vamos cada vez mais sendo granjeados por esses espíritos superiores que vão estar ao nosso lado, torcendo para que a gente possa tomar as condutas mais acertadas. Quando a gente cair, com certeza, torcendo para que a gente se levante, né, e tente refazer o caminho, que é esse o processo. Eles não vão fazer pela gente. Muita gente acha que as coisas vão cair do céu. Não é bem assim, pessoal. Na Bíblia já diz: faz que eu te ajudarei. E os espíritos superiores nos dizem: estaremos ao seu lado, infundindo fé, força, paciência, coragem, benevolência, né? Vibrando com as suas vitórias, chorando com as suas derrotas, mas ao mesmo tempo estimulando para que você se levante e siga adiante. E aí, como sempre, a terapia de amor do Dr. Bezerra é o amor, né? É ele que nos coloca todos os dias para dissolver as tensões. É o amor que alegra e tonifica o coração, que vitaliza e fortalece as nossas células. O amor é algo muito surreal em andamento. Eu fiz um artigo que foi há 15 dias, chamado O Amor na Pandemia. É muito comum o nosso olhar, e é natural, a gente fica imerso em meio a tantas coisas. E nesses quase 2 anos que eu estou trabalhando e treinei as equipes e convivi com muita gente, eu vi coisas surreais, né? Que esse amor, que é justamente a ação de pequenas pessoas, pequenos gestos em andamento. Eu vi um professor com alunos que escreveu várias cartinhas, mandando para os pacientes, mandando para os profissionais. Eu vi profissionais que criaram uma janela de vidro para diminuir essa distância entre aqueles que estavam distantes, que fizeram chamadas de vídeos, que criaram mãos terapêuticas para substituir o toque humano. Eu vi pessoas que fizeram máscaras, fizeram face shields, que mandaram comida, que mandaram mimo, que deram uma mensagem, que perguntaram como você está. Eu vi filhos que choraram, que abraçaram, que pediram. Eu vi um planeta unido em prol de um objetivo: seguir adiante. Eu vi a atmosfera se recompor, o mar se acalmar, o mar interno das pessoas que passaram, né, a socializar consigo mesmo, com aqueles que estão mais próximos. Eu vi o amor. Eu vi tantas coisas desse amor. E é esse o convite, que nós possamos, né, buscar esse amor dentro da gente, buscar olhar, né, cada vez mais com esses olhos que remetem ao nosso carinho interior, ao nosso alto amor. Então, que possamos nos dedicar sempre a seguir adiante. E eu agradeço muito, mais uma vez, do fundo do meu coração, de estar aqui mesmo através da tela com vocês, mas compartilhando esses conhecimentos, aprendendo com vocês. Acho que esse é o maior objetivo que nós temos aqui na vida. Se é me permitindo ainda continuar aqui, não é, que eu possa cada vez mais aprender. Tá? Então, muito obrigado e que Deus abençoe todos vocês.